E aí eu vou mais além, Lili. Existe, além disso, do silêncio dos parlamentares, da anuência e da complacência dos parlamentares, a anuência e o silêncio também de comunicadores. Vou fazer uma fofoca não. Ontem eu estava vendo o Pânico do meu querido amigo Emílio Surita, porque eu prometi essa fofoca para essa live. E ele dizia, ele fez um dos discursos mais abjetos e terríveis. Eu não sei porque o Emílio é muito cínico, se ele estava se levando a sério ou não, mas de qualquer forma foi um discurso terrível. Eu estava entrevistando exatamente o Leandro Narlock e o Igor, do Flow. O Leandro Narlock estava falando sobre essa questão do Westminster, que falava sobre o tolimento da liberdade de expressão, não só no Brasil, mas o Brasil eu acho que é o principal nesse sentido de uma ditadura judiciária que persegue, prende, cala pessoas e massacra, arruína vidas pela desmonetização, como outras partes do mundo. E esse, como eu te falei, esse documento foi assinado por mais de 200 intelectuais de direita e de esquerda. E aí eu estou vendo a entrevista, o Emílio não cita o STF. Ele não citou o Alexandre de Moraes. E o Leandro Narlock é meu amigo, mas foi engabelado. É uma das palavras, né, que não pode. Aí chega no Igor também, justificando o exílio do monarca, o Emílio tirando o sarro, falando assim, mas você não pode falar tudo que você quer. Porque tem pessoas que são sustentadas, tem bocas para alimentar. Então, liberdade absoluta não existe nem na sua própria casa. Parece um discurso irônico, meio engraçado e até responsável, mas é um discurso típico de, sei lá, um colaboracionista do nazismo nos anos 40 da França. Não, eu tenho bocas para alimentar, eu tenho que tomar cuidado, porque eu digo, sabe por quê? Sabe por que eu me contraponho a esse tipo de discurso, ainda mais vindo da boca do Emílio? Que é um discurso de justificativa de uma censura, e aí censura aqui. Censura a você ter a possibilidade de dizer que existem juízes do Brasil que estão prendendo, como a gente disse no começo do nosso papo aqui, prendendo pessoas, criminalizando pessoas, tirando a conta bancária das pessoas, exilando pessoas, massacrando pessoas em nome de crime de opinião. Crime de opinião. Se você disser alguma coisa sobre a urna, você vai preso. Se você disser alguma coisa contra o STF, você vai preso. Se você disser alguma coisa sobre a lisura e a parcialidade da justiça eleitoral que beneficiou o Lula em detrimento do Bolsonaro, que todo mundo sabe disso, você pode ser censurado e você pode ser preso. E há pessoas que estavam rezando em frente a quartéis generais, ou senhoras que se esconderam da balbúrdia lá da invasão do 8 de janeiro, que estão presas, condenadas a quase 20 anos de cadeia, quando tem pessoas que fazem discursos antissemitas para matar judeu e que não acontece nada com ela. É esse tipo de censura que comunicadores, não é só o Emílio Surita, defendem. Eu estou falando do Emílio porque ele é o maior comunicador do Brasil, que tem mais reverberação, e defende a censura para não poder criticar o STF, senão vai, sei lá, vai desmonetizar e vai perseguir a Jovem Pan. Tudo bem, pode ser perseguida, pode ser. Mas se você não encara o risco como comunicador, e você encara o risco muito bem, eu encaro o risco, o Fio Diário encara o risco, a gente tem que abrir uma quitanda, fecha, então não vai ser comunicador. Exato, o comunicador então tem que ter um princípio de coragem. coragem. E é esse princípio de coragem que está sendo demonizado por gente como o Emílio Surita, que faz uma ódio à censura. Não, a gente tem bocas alimentares, a gente não pode falar tudo que a gente quer. Como assim? Um jornalista não pode criticar um ministro que está prendendo pessoas por crime de opinião, senhoras por ter se manifestado, condenando a 20 anos de cadeia, gente que estava rezando em frente ao quartel-general, quando há o movimento antissemita pró-terror. Se não poder dizer disso, você pega o boné, se aposenta e vai vender fruta na feira, que também é um serviço muito dignificante. Mas você não presta para ser comunicador, pelo amor de Deus. Pois é, porque, assim, pensam que se eles jogarem o jogo, não vai chegar neles, né? A consequência, ou, aliás, a mão, aquela fumaça de maldade não vai chegar neles. Se eles ficarem no cantinho deles, não vai chegar, mas é uma fumaça, ela toma conta de tudo, ela vai se alastrando. Não importa se você tá no campo, ela chega no canto também. Essa galera precisa acordar que agora, né, que nós temos comunistas no poder. Comunista não brinca. Comunista ele não joga assim, ó. Se você ficar bonzinho, se você ficar na sua, eu não vou te ver mais como uma ameaça e eu vou te deixar para lá. Não! Se você não está expressamente no time deles, na mesadinha deles, né? Se você não faz o papel de assessoria comunicacional deles, que nem a Globo, que é praticamente ali um órgão de assessoria do STF do governo Lula, se você não faz este papel na comunicação, você vai ser atacado. A sua hora vai chegar, só não chegou ainda. E por enquanto, a gente ainda tem um bom espaço
considerando que a censura vai piorar, a gente ainda tem um espaço para falar. Mas esse cerco vai começar a se fechar cada vez mais, vai ficar menor, vai ficar menor. Então, assim, infelizmente, para mim, é uma infelicidade saber que foi esse o posicionamento dele, porque realmente ele é um grande comunicólogo e ele fez parte e pelo menos da minha formação também, né, da minha vida, assim, eu me informava muito através da Jovem Pan. Infelizmente, depois desses recentes posicionamentos, eu parei de buscar informação na Jovem Pan. Não tem mais como. A gente precisa de veículos que tenham a coragem de passar a informação, ainda que essa informação comprometa os órgãos que estão no poder, STF e governo Lula. E, por enquanto, nós ainda temos estes veículos. O Fio Diário, nós temos a Oeste, nós temos o próprio BSM, né? Nós temos a Gazeta do Povo, nós temos... E tem alguns. Então, o que a gente tem que fazer? Migrar para esses. A Jovem Pan vai cair numa descredibilidade muito grande. O povo está vendo. Não, o que eu acho assustador é que a gente tem... o Brasil inovou, né? Uma ditadura em nome da democracia. Em nome da defesa da democracia, você prende, você censura. E aí, o pior disso é que, por exemplo, se todos os parlamentares, ou a maioria dos parlamentares, se todos os jornalistas, ou a maioria dos jornalistas, se insurgissem contra esse estado de opressão, estaria tudo bem. Porque aí, eventualmente, esses juízes, e o Estado é uma ficção, o Supremo Tribunal Federal são ficções, o Estado é uma ficção que a gente construiu para melhorar a vida da gente. O problema é quando o Estado se torna ditatorial e piora a vida de todo mundo, calando todo mundo, né? Se todas essas pessoas, milhões de pessoas, jornalistas, cidadãos, comunicadores, políticos, se insurgissem contra esse estado de opressão que está acontecendo no Brasil, acabava o estado de opressão. Acabava essa ficção. E aí, como não tem uma ditadura formal, mas há uma ditadura pelo medo, como não tem uma censura, entre aspas, oficial, mas tem uma censura subjetiva, em que eles pegam pontualmente algumas pessoas que é colocada pelo medo, o que acontece? As pessoas se amedrontam. E aí eles ganham pro medo. Quando você tem o Emílio Surita ou outro comunicador de grande porte fazendo... Não só exercendo uma autocensura, porque o Emílio não é censurado pela Jovem Pan, mas exercendo um elogio e uma ódio à censura, aí eles venceram. Aí eles podem fazer o que eles fizerem, eles riem daqui até ali. Um Alexandre de Moraes ou um Barroso, eles vão rir de orelha a orelha quando dizem que olha só o que a gente fez. O cara que é o maior comunicador do país está fazendo uma ódio à censura em nome da responsabilidade. O cara não toca no nosso nome porque tem medo que a gente acabe com a emissora dele. Ou seja, aí acabou, cara. Se você não enfrenta a ditadura que está te perseguindo, e no Brasil a gente tem elementos, porque eles posam de democratas, né? Eles, pelo menos, ainda não começaram a matar ninguém. Eu acho que não. Quando eu falei de colaboracionista do nazismo, ainda tinham medo de ser morto, de ser torturado, de ser massacrado. No Brasil ainda não estão matando ninguém. Entendeu? Aqui ainda tem um princípio de liberdade. Eu falo livremente. Tenho medo, mas falo. A coragem é daquele que enfrenta o medo. Se você não enfrenta o medo, aí você vira um covarde. E o discurso do Emílio Surita é um discurso de covardia. Pior, é um discurso de enaltecimento da censura. Aí não dá, cara. Censura de quem está querendo... Quem está prendendo, massacrando, arruinando vidas. Então, pede o boné e sai para ser jornalista. Ser jornalista vai vender fruta na feira. Agora, se todo esse escopo de jornalistas, escopo de políticos, de influenciadores, de comunicadores, adotam o medo como uma postura, aí você não precisa fazer um golpe, que é o que eles estão fazendo, um golpe por dentro das instituições. Aí a ditadura está plena. Porque é uma ditadura que você tem a grande mídia toda de cócoras, a Rede Globo endossando a tirania, endossando a perseguição, endossando a censura, a prisão de inocentes. E você tem os comunicadores alternativos, como o Emílio Surita foi um dia, endossando a censura também. Então, a gente que vive numa bolha, ainda a gente fala com uma bolha, infelizmente, eu, você, o Fio Diário, o Bradock, a Gazeta, a Oeste, a gente tem que fazer o possível para chamar mais gente para ter tomada de consciência. Porque a médio prazo, isso é muito perigoso. Você tem toda uma grande mídia endossando o discurso do STF de perseguição, de ditadura de opinião única, e suprimindo exatamente as pessoas que foram presas, ou exiladas, ou massacradas, ou arruinadas financeiras. Aí eles ganharam. Entendeu? Então a gente tem que fazer, tem que lutar, assim como ensina Cristo, um bom combate. A vida é combater o mal. Agora, se você cede ao mal
e faz um discurso de enaltecimento à censura, e a censura é exatamente o instrumento daquele que está massacrando, prendendo, censurando e arruinando vidas, aí você é tão mal quanto eles. Assim como você é tão mal quanto você relativiza o terror do Hamas. Você relativiza o terror do Hamas e justifica esse tipo de terror, falando que Israel é tão mal quanto, você é tão mal quanto um terrorista que degola bebê. Assim como você, como comunicador, influenciador, ou mesmo cidadão que justifica a censura de não falar de juízes que estão prendendo pessoas e velhas inocentes, você é tão mal quanto esse juiz. A omissão é um dos mais terríveis pecados dentro do cristianismo. E é essa omissão que é o discurso de apologia à censura do Emílio Surita e de tantos outros jornalistas e comunicadores por aí que cederam à censura. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.